Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, nós estaremos abordando o tópico tratamento de exceções. Então, gente, exceções são erros ou situações excepcionais que podem ocorrer durante a execução de um programa. Quando a gente está mexendo com análise de dados, é muito comum, por exemplo, que no meio dos dados lá tem um dado, uma parte faltando, ou com a parte inserida de forma incorreta, algo que pode gerar, por exemplo, um erro. E a gente sabe que quando a gente tem um dado inserido incorretamente, o nosso programa para. Aí é muito chato, você tem lá 30 mil dados que você está estudando e, sei lá, alguns deles estão com certos erros. Se você conseguir prever esses erros, você pode até tratar, formatar esses dados incorretos, ou até mesmo ignorar. Só, tenho 30 mil dados, mas eu encontrei uns 200 e poucos com erro. Então você pode falar, olha, quando o programa encontrar tal tipo de erro, ele vai pular, vai ignorar aquele dado ali, tá certo? Então você pode tratar esses erros ou situações excepcionais. Quem faz o tratamento de erros e situações excepcionais é a construção try except. Uma das formas de você tratar erros e situações excepcionais é com essa construção aqui. Então, a construção try except é usada para lidar com exceções específicas que podem ser lançadas durante a execução de um bloco de código. O código que gera, que pode gerar uma exceção é colocado dentro do bloco try e o código para lidar com a exceção é colocado dentro do bloco except. Se uma exceção for lançada no bloco try, o programa irá interromper a execução normal e pulará para o bloco except, onde o tratamento apropriado pode ser realizado. Isto é, seu programinha não para. Para isso ficar bem entendido, vamos aqui botar um exemplo onde nós vamos lidar com a divisão por zero. Aí aqui nesse exemplo, eu fiz questão de fazer as coisas da forma incorreta, ou que pode dar um problema, e depois consertar, para a gente fazer um paralelo. Então imagine que eu quero fazer uma função que divida dois números, x e y. Então eu vou botar aqui def div x e y, as entradas, e ele vai retornar o valor de x e y. Aí eu vou aplicar em duas situações. Aqui eu botei nessa célula de código um print do resultado da divisão de 10 por 2 e um print com terminou. Mas se você terminou de fazer uma conta lá e, sei lá, resultado final. Então seria mais ou menos isso. Certo? Ou obrigado por utilizar o aplicativo. Mais ou menos uma frase final. Então nesse caso, eu vou aqui executar a minha função, para ir para a memória, e vou executar essa célula aqui. Note que aqui eu tenho a divisão de 10 por 2. Vai dar 5, sem problema nenhum. Foi impresso o valor 5 e foi impresso o quê? A palavra terminou. Por outro lado, se eu tentar aplicar aqui, eu vou ter uma divisão por zero, porque vai ser 2 dividido por 0. X e y, vou pegar o x e dividir por y. O que acontece com esse print do terminou? Aqui eu sei que vai dar um erro, mas e o restante do código? O que vai acontecer? Deu o erro, que foi esse tipo que é o zero divisão erro, essa palavra é importante, certo? Divisão por zero, que é a explicação. Então o que acontece é que o seu programa simplesmente para, velho. Quando ele encontra um erro lá, ele para. Pode até ser que ele imprimiu algumas coisas, mas ele não vai finalizar. Ou quando você achou um dado incorreto lá, vai tudo para o espaço. Você não consegue visualizar ou fazer lá as operações que você quer. Então, nesse sentido, você pode se antecipar, imaginando que esse erro pode acontecer, e tratá-lo no momento que ele ocorrer. Ou até mesmo um dado que você não quer que seja inserido de um certo formato, a pessoa insere errado. Ela até inseriu o dado, está correto, por exemplo, você pergunta lá a data de nascimento da pessoa. Aí a pessoa bota lá 21/01/1995. Só que você queria 21 traço, ao invés da barra. Isso aí vai gerar um problema. Aí você pode o quê? Não, insira corretamente. Aí, claro, vai ter lá um tutorialzinho. Olha, insira nesse formato. Aí a pessoa não leu, Ah, tá, beleza, agora eu entendi. Então você pode, ao invés de evitar que todo o cadastro da pessoa reinicie, porque quando dá um erro e você não trata, tudo reinicia. Então a pessoa botou nome, botou CPF, botou não sei o que, chegou lá na data de nascimento, errou e voltar errado, zera tudo, vai por mim, vai zerar tudo. Aí você vai e trata, fala, olha, se foi inserido ali, de uma forma que não é esta aqui específica, você trata isso aí. Ou até mesmo formata. A pessoa insere de um jeito que você já tinha previsto e o programa entende do jeito que tem que entender. Certo? Então vamos pegar aqui, gente, consertar. Vamos voltar aqui para o nosso problema. Então nós temos aqui o seguinte.
eu vou definir a minha função da mesma forma. Ó, def, div, x e y. E aí dentro dela eu vou botar o bloco try e except. Aí o try vem com 2 pontos. Dentro do try você vai ter basicamente o que você teria na função normal. Ó, o return de x sobre y. Está aqui. Só que você prevê que talvez, né, alguém bote lá y igual a 0. Né? Bote 0 na segunda entrada. Por exemplo, está aqui. Aí você vai querer tratar essa exceção, né, que é a exceção que 0 divisão erro, você previu que seria essa. Né? E aí você fala, olha, se o cara fizer isso, bota aqui uma frase, ó, erro, 2 pontos de divisão por 0. Certo? Então vai executar a minha funçãozinha, beleza? Como eu executei ela, ela tem o mesmo nome da anterior, né? Ela sobrepõe a anterior, certo? Então agora eu vou executar essa célula aqui, ó. Então foi impresso o valor da divisão de 10.2 e foi impresso o quê? A palavra terminou. Agora, se eu executar essa aqui, né? Como eu previ o erro, né, e tratei ele, ó, o que vai acontecer? Erro, divisão por 0, não foi exibido nenhum valor, até porque não dá para dividir 2 por 0, certo? E aí a palavra terminou depois. Quer dizer, o resto do código funcionou. Certo? Esse nome aqui dá para tirar ele, mas não se preocupe muito com isso. Mas o que importa aqui é o quê? Que o código, o restante do código funcionou. Né? Não houve uma parada. Isso aí a gente já se deparou em muitos casos, né? Com um código lá, pô, errou uma besteirinha, né? Para tudo, né? Uma entrada lá de dados, né? E para tudo. Aí agora a gente sabe agora como tratar, tá certo? Um outro exemplo seria esse aqui, ó, lidando com uma entrada não válida. Vamos imaginar a questão do cadastro, né? A pessoa tem que inserir lá a altura dela. E aí você espera, por exemplo, que a pessoa insira uma altura tipo um float, 1.77. Só que ela vai lá e insere 1,77. Aí você pode fazer o quê? Um loop infinito até que ela insira o valor da forma correta. Não, valor inválido, insira novamente. Valor inválido, insira novamente. Ou então ela desista, né, de fazer o cadastro. É uma dessas duas opções. Então aqui eu vou criar um loop infinito, um while true, tá certo? Nesse loop eu vou estar pedindo para a pessoa inserir um número positivo, até ela conseguir, certo? Caso ela não consiga, nós vamos ver uma frase assim, ó, valor inválido, digite o número positivo. O funcionamento aqui vai ser basicamente o mesmo, ó. Eu tenho um loop infinito, tá certo? Que vai ter uma condição de parada, vou explicar daqui a pouco, ele é infinito, mas não vai ficar rodando infinitamente. A gente vai conseguir parar ele se fizer as coisas da forma correta. Então aqui eu tenho o try, dentro do try é o que eu vou pedir para o usuário fazer. Né? Quer dizer, que eu tenho um número, eu botei igual, float, input, então vai aparecer uma mensagem aqui embaixo dizendo assim, digite um número positivo e um campinho para ele digitar esse número. Certo? E aí esse valor que ele vai digitar vai ser entendido como um float. Aí tem aqui uma pergunta, ó, if número menor que 0, aí eu vou forçar a exceção, o quê? Rise, valor, erro. Ou seja, esse é o erro, o nome técnico dele. Nesse caso aqui, não é um erro, na verdade, né? Porque eu inseri um número aqui no input, né? Ou qualquer coisa no input, uma expressão, isso não é um erro. Porém, eu quero forçar que seja. Então, o rise é para isso. Você vai forçar o que normalmente não é erro para ser erro. Porque erro é isso aqui, a divisão por 0. Isso é erro. Mas inserir um valor assim, a princípio, né, no input, não é um erro. Certo? A menos que eu fosse usar esse valor, por exemplo, vou dividir um número por outro. Aí eu digito lá duas strings, né? Ele entende, né? No meu código lá, tá, a pessoa, sei lá, em vez de digitar um, digitou uma string, botou aspas lá e tal. Aí beleza, vai ser um tipo de erro, né? Vai aparecer lá. Mas nesse caso aqui não, é só inserir um cara e eu quero forçar para ser um erro. Então o rise vai forçar, certo? O erro é esse aqui, valor e erro. Aí o que acontece? Caso dê certo e não caia nessa categoria, o break aqui, ó, ele vai ser executado dentro do try, ou seja, eu vou parar. O break ele faz o quê? Faz tudo parar. Então o while true aqui para. Certo? Então se der certo as coisas param. Se não, né, se for menor ou igual a 0, aí eu vou pular para a exceção, que vai ter essa frase, valor inválido, digite um número positivo. Então vamos rodar o código para a gente entender. Né? Ver na prática, né? Então, ó, digite um número positivo. Vai aparecer essa frase aqui, tá vendo? Aí eu vou botar aqui, por exemplo, 10. Vou acertar. Né? Vamos acertar primeiro. Vou botar o 10. Vou botar, por exemplo, um número float. Né? Porque números nós temos normalmente dois tipos. Né? Vou executar de novo. Ó. Vou botar aqui, ó. Menos 10 não. Vou botar 10.3.
Você digitou o número 10.3, né? Ou seja, depois que ele faz tudo, que ele sai do loop infinito, né, por causa do break, quando eu digito certo, ele imprime essa frase. Você digitou, né, é um print de vírgula, e ele chama o número que você digitou. Então o programa rodou normalmente. É aquele cadastro que você faz, clica lá no botão enviar e fala, cadastro realizado com sucesso. Pronto. Né? E quando você não está acertando lá, inserir uma data, inserir uma altura, tal, o bicho fica lá pedindo para você fazer, até você acertar ou desistir, né, do processo. Beleza? Aí você vai aqui no xizinho, aqui no canto da tela e desiste desse cadastro. Então, beleza. Agora vamos cometer erros, né? Por exemplo, se eu digitar -2, valor inválido, digite um número positivo, ou seja, o loop infinito entra em ação. -1, 0. Então, ele digite um número positivo, vai ficar aqui até eu acertar. Aí quando eu acerto, ó, então isso aqui, ó, não precisa nem dizer, é muito usado na prática. Certo? A gente não tinha essa noção até então, mas agora passa a ter. Certo? Então, nesse caso aqui, né, nós temos um programa que prevê o quê? O usuário pode digitar algo que não vai ser entendido como uma entrada válida para mim. Sei lá, digite a idade, né? Aí o cara vai digitar a idade negativa. Ou digita uma coisa que nem é uma idade. Né? Nesse caso aqui desse código, gente, ó, o que está acontecendo? Mesmo que eu digite uma letra, né, seria esperado que desse um outro erro que não está previsto aqui e o código parasse. Mas ainda assim, ó, uma coisa interessante aconteceu. Se o cara não digitar um número, ou seja, só vai aceitar aqui no positivo, até mesmo símbolos, ó, vou botar aqui uma barra, ó, o programa não gera um erro, então esse cara aqui, por sorte, está pegando tudo quanto é coisa que não é número positivo. Né? Ou seja, só temos duas opções, digitar um número inteiro, que vai ser entendido como float, né? Um número sem pedaço, ou um número com ponto. Né? Aí nesse caso, se eu quiser que o programa de fato pare, eu vou botar aqui, ó, 3. Pronto, parou. Você digitou 3.0, certo? Aí nós temos, né, a construção final, que ela vai funcionar em conjunto com o try except. Então, a construção final é usada em conjunto com as construções de try except e permite que o bloco de código seja executado independente de ocorrer ou não uma execução. O bloco final é sempre executado mesmo se uma execução for lançada e capturada pelo bloco except. Vou dizer o que seria isso, né? Nesse caso aqui de cima, você vai observar que eu botei um print depois da divisão aqui, do print da divisão, mas eu não botei esse print dentro do código. Eu poderia botar esse print aqui dentro, ou até mesmo aqui, que já está tratado, né? Botar esse print aqui dentro. Ou seja, uma frase que eu quero que sempre saia, independente de eu vir para o bloco try ou vir para o bloco except. Sempre vai ter uma frase final. Tá certo? Então, nesse caso aí, eu vou usar o final. Ó. Eu botei aqui, divisão por 0 novamente. Né? Então, eu peguei aquela função lá, né? A mesma coisa que eu fiz anteriormente. Tem até uma diferençazinha aqui, eu vou até mudar, né? Vou até botar um return aqui, ó. Porque aqui tá, ele primeiro calcula z, né? X sobre y, e depois imprime z. Né? Essa função aqui ela tem uma saída diferente da anterior. Né? Esse printável z aqui não pode ser utilizado. Então, vou botar o return, né? X sobre y. Pronto, tudo igual, certo? Só dar um espaço aqui para não ficar muito perto um do outro. Então, eu vou ter o try, vai ter o return. Caso dê uma divisão por 0, vai ter aquela frasezinha que nós vimos. E, finalmente, independente de tudo, vai ter a palavra fim sempre. Certo? Então, vamos lá. Executando, minha função foi gerada. Vou aqui, ó. Divisão de 10 por 2. Sem a palavra print, viu? Print depois, certo? Sem a palavra não, é sem printar mais nada. Ó. Pronto, ó. Fim, resultado 5. Então saiu sempre a palavra fim. Quer dizer, pelo menos nesse caso saiu. Vamos botar outro caso aqui, ó. 10 por 0, fim. Tá certo? Então aqui no caso, divisão clear fim, ou seja, o finalmente vai ser sempre executado. Certo? É só um incremento a mais que você pode estar botando no bloco try e except. Beleza? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.